Há 15 anos, minha melhor amiga engravidou do meu namorado e minha família sabia sobre isso, mas ninguém me contou isso, então eu fugi de casa. E agora que voltamos a ter contato, a minha mãe exige que eu conserte meu relacionamento com os dois. Olá a todos novamente. Postei esta história hoje, mas em um perfil diferente. Sou nova no Reddit e realmente não tenho ideia de como usar ele. Eu realmente só quero compartilhar minha história, então estou tentando novamente. E obrigado a todos que comentaram no meu post anterior. Eu nunca percebi quantas pessoas incríveis estão aqui e realmente aprecio os muitos conselhos que recebi. Esta é uma longa história que começou há uns 15 anos. Realmente impactou minha vida, então, por favor, tenham paciência comigo. Quando eu tinha 18 anos e estava no último ano do ensino médio, eu realmente acreditava que minha vida estava indo bem. Eu morava com meus pais e 4 irmãos, um homem de 23 anos, outro de 22, uma mulher de 20, e a mais nova de 14, e passava a maior parte dos meus dias com minha melhor amiga Ashley, que tinha a minha idade, e meu namorado Kyle, de 20. Os pais de Ashley e Kyle eram melhores amigos dos meus pais, então eu os conhecia desde que usávamos fraldas. Passávamos os feriados juntos, aniversários, e nós visitávamos o tempo todo, pois morávamos na mesma cidade. Ashley era minha amiga há 18 anos e ela era minha maior confidente. Às vezes, nossos pais brincavam que éramos conectados pelo quadril, pois estávamos juntos o tempo todo. Estava namorando Kyle há 3 anos e eu acreditava que ele era o amor da minha vida, aquele com quem eu acabaria me casando. Nós éramos bem sérios e até falamos sobre nos casar depois que ele terminasse a faculdade, ele estava no 2º ano naquela época. Embora eu tivesse todos os planos de ir para a universidade, eu estava bem contente com a ideia de ser casada com Kyle e ser uma dona de casa. Meus pais amavam Kyle e apoiaram nosso relacionamento. Eu estava realmente feliz. Acho que devo mencionar aqui que minha irmã 20F também estava namorando o irmão de Kyle 23M e que todos os nossos irmãos eram muito próximos. Um dia, no começo do ano letivo, notei que Ashley estava muito melancólica e distante. Depois de um tempo de insistência, ela me disse que estava grávida. Fiquei muito surpresa porque não sabia que ela tinha mais alguém assim na vida depois de terminar com o namorado. Perguntei quem era o pai e ela não quis falar sobre isso, mas de certa forma deu a entender que o ex era o pai. Ela ficou completamente perturbada, então deixei o assunto de lado e apenas a consolei. Eu estava com ela quando ela contou à família e, embora seus pais estivessem decepcionados, prometeram apoiá-la em qualquer decisão que ela tomasse. Eles tentaram fazê-la compartilhar o nome do pai, mas ela se recusou e me fez prometer ficar quieta. Eles não sabiam que ela tinha namorado. Eu a acompanhei nos próximos 9 meses. Fui com ela para um ultrassom, consultas médicas. Eu estava lá por ela quando faziam bullying por ela estar grávida, eu ajudei a montar o berçário, eu estava lá quando ela estava doente ou simplesmente se sentia mal, eu fiz um chá de bebê para ela, fui às compras com ela, eu até fiz algumas aulas de criação de filhos com ela. Nós escolhemos nomes juntas e ela até me pediu para estar com ela na sala de parto. Eu percebi que a gravidez estava realmente a afetando emocionalmente e fisicamente e tentei apoiá-la de todas as maneiras possíveis. Ela era minha melhor amiga, e eu a amava. Cerca de 2 semanas antes da data prevista para o parto, fui ao shopping para fazer algumas tarefas e encontrei o ex dela. Embora eu tenha prometido nunca falar com ele, o conhecimento do estado emocional da minha amiga me deixou furiosa e o confrontei. Disse que ele era um merda por deixar sua ex grávida e sozinha e não cuidar de seu filho ainda não nascido. Ele ficou chocado e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Ashley nunca lhe contou sobre a gravidez e quando eu disse a ele que ela estava grávida de 9 meses, ele disse que não era possível que ele fosse o pai, já que eles terminaram há mais de 1 ano e não tiveram relações desde então. Eu fiquei confusa, mas pedi desculpas por gritar com ele no meio do shopping. Depois disso, ele ficou sarcástico, disse algumas coisas desagradáveis e mencionou que talvez eu devesse perguntar ao amigo de Ashley, Kyle, se ele é o papai. Eu realmente não pensei sobre suas palavras de forma alguma. Kyle e Ashley foram amigos a vida inteira, sempre fomos muito próximos, por causa do relacionamento dos nossos pais, mas eles nunca mostraram nenhum sinal de que seriam algo mais. Naquela noite, minha irmã mais nova, 14F, e eu estávamos nos preparando para uma noite de cinema. Comecei a contar a ela sobre como confrontei o ex de Ashley e suas palavras. Minha irmã, que geralmente é muito franca, ficou quieta e não respondeu a nada do que eu disse. Depois de um tempo, ela se desculpou e foi ao banheiro. Decidi ir buscar um lanche e desci para a cozinha e ouvi minha irmã mais nova repreendendo minha mãe. Essa parte da minha memória está realmente confusa, pois eu estava lidando com muitas emoções. Minha irmã contou à minha mãe sobre eu ter encontrado o ex de Ashley e suas palavras e disse à minha mãe que ela não queria mais esconder de mim o fato de que Kyle era o pai do bebê de Ashley. Fiquei chocada. Absolutamente chocada.
Tropecei na cozinha e exigi uma explicação. Minha mãe e minha irmã ficaram brancas como papel quando me viram e minha irmã começou a chorar muito. Minha irmã me explicou que, no fim das férias de verão, Kylie e Ashley foram à mesma festa, ficaram bêbados e dormiram juntos. Ashley engravidou e contou a Kylie, mas ambos ficaram envergonhados e com medo de me contar. Eles também não compartilharam isso com seus pais. Ashley, no entanto, não conseguiu guardar segredo e contou à mãe e ao pai, que contaram aos pais de Kylie e depois aos meus também. Tudo isso aconteceu quando Ashley estava no primeiro trimestre. No segundo trimestre, todos os meus irmãos, os irmãos de Kylie e Ashley sabiam disso. Todos, exceto eu. Simplesmente não consigo explicar como me senti. Fiquei fisicamente doente pelos próximos 3 dias e não consegui falar com ninguém. Meus pais se desculparam, mas explicaram que não queriam me ver magoada ou arruinar o relacionamento de todos. Não falei com Kylie ou Ashley, embora eles tenham bombardeado meu telefone com mensagens e ligações e também tenham ido à minha casa, recusei-me a vê-los. Em um ponto, a mãe de Kylie veio à nossa casa e minha mãe a deixou entrar no meu quarto. Enquanto eu estava deitada na minha cama, ainda doente e emocionalmente esgotada pela traição, ela tentou me convencer a perdoá-los e como Ashley e o bebê precisam de mim. Eu não disse nada. Não tive forças para dizer nada. 2 semanas depois, Ashley entrou em trabalho de parto. Soube pelos meus pais que ela teve um parto difícil, perdeu muito sangue e precisou de uma cesárea de emergência. Kylie aparentemente estava no parto. Fiquei perturbada, inconsolável. Por causa da traição de ambos, porque planejei estar lá e agora não podia, porque estava ansiosa por esse momento há meses, eram tantos motivos. Minha irmã mais velha foi imediatamente para o hospital para ficar com o namorado. Meus outros irmãos não estavam em casa, então fiquei sozinha com meus pais. Tudo que eu queria era deitar na minha cama ou me aconchegar com minha mãe e chorar todos os meus sentimentos. Mas minha mãe recebeu uma ligação da mãe de Ashley. Ela veio ao meu quarto e me disse que ela e meu pai iriam para o hospital. Fiquei perplexa e pedi que ela ficasse comigo. Ela disse que os pais de Ashley precisam de todo o apoio que puderem obter e que discutiremos tudo mais tarde. Tentei dizer a ela para não ir e que eu também preciso do apoio deles, mas ela disse que eu não deveria ser egoísta e eles foram embora. Fiquei sozinha em casa e simplesmente não conseguia compreender o que aconteceu nas últimas semanas. Não conseguia acreditar que meus pais iriam apoiar alguém que me machucou tanto, enquanto eu também estava aqui sofrendo. Eu era realmente egoísta por pensar assim? Não sei quando, mas em algum momento minha tristeza se transformou em raiva, do tipo que eu nunca havia experimentado antes. E em um ataque de emoções combinadas e sentimentos de traição, comecei a fazer as malas e decidi sair de casa. Não demorou muito, mas comecei a ter dúvidas e apenas sentei na sala de estar me sentindo vazia. Depois de um tempo, recebi uma mensagem de texto da minha irmã. A mensagem dizia que Ashley deu à luz uma menina saudável e que ambas estavam bem. Ela anexou uma foto do recém-nascido e me disse que a chamaram de Sarah, um nome que Ashley e eu escolhemos há alguns meses. Ela enviou uma segunda mensagem de texto um tempo depois, me dizendo que meus pais e ela iriam se juntar aos pais de Ashley e Kylie para ir a um bar na cidade para comemorar. Não me lembro de muita coisa depois disso, acho que estava consumida por tudo e minha memória está muito nebulosa. Eu fui embora. Peguei um trem e fui embora. Fiquei em um albergue em Phoenix por um tempo. Consegui um emprego em uma loja e planejava terminar o ensino médio lá. Meus pais, irmãos, Kylie e Ashley tentaram entrar em contato comigo. Minha mãe estava me enviando uma mensagem de voz em pânico, exigindo que eu voltasse. Eles também me deram como uma pessoa desaparecida, mas acho que não deu em nada, pois eu tinha 18 anos. De qualquer forma, logo depois, conheci Dean, 21M. Ele também morava em Phoenix e tinha um relacionamento complicado com sua família. Nós nos conectamos e ficamos amigos rápido. Ele me ajudou muito naquela época. Eu lutei muito porque não tinha ideia de como cuidar de mim mesma ou como, literalmente, ser uma adulta. E ele me apresentou ao seu grupo de amigos, me ajudou a terminar o ensino médio, me ajudou a lidar com minha dor. E, um tempo depois, fui morar com ele e o seu grupo. Eu queria ver um terapeuta, mas definitivamente não podia pagar. Ele estava lá por mim e me apoiou em tudo e não acho que teria durado muito sem ele. Começamos a namorar depois de um ano. Ele herdou algum dinheiro do avô e decidiu se mudar para a cidade grande. Embora não tenhamos ficado juntos por muito tempo, ele me pediu para ir com ele. Fiquei um pouco relutante porque nós dois tínhamos muita bagagem emocional e eu ainda estava muito insegura em minha situação, mas fui. Nós nos mudamos, conseguimos empregos e tentamos sobreviver. Logo depois do meu aniversário de 21 anos, decidimos nos casar.
Foi uma decisão louca e espontânea, mas fizemos. Eu me matriculei na universidade e Dee me ajudou a pagar. Depois de um tempo, ele abriu uma empresa, que decolou e pudemos viver mais confortavelmente. Eu estava na faculdade e também trabalhava meio período para contribuir. Tivemos nossos altos e baixos, mas de alguma forma sobrevivemos. Depois da faculdade, comecei a trabalhar na empresa dele e a construímos lentamente. Quando olho para trás agora, não acho que estava apaixonada por Dean quando nos casamos. Eu o amava, mas não estava apaixonada. Eu era sua parceira, sua amiga e ele estava lá para mim, sempre, incondicionalmente. E era recíproco. Hoje eu não acho que eu poderia ficar sem ele na minha vida. Ele é o meu maior amor. Estamos casados há 12 anos e temos um filho de 2 anos e um de 6 meses. Às vezes eu me arrependia de deixar minha família para trás, mas eu simplesmente não conseguia voltar. Era muito doloroso. Eu sentia como se meus pais tivessem escolhido Ashley e Kylie em vez de mim. Até fui a um terapeuta quando tinha 25 anos para lidar com minhas emoções. Atualização 1, 2 anos depois. 15 de abril de 2023. Meu Deus, já fazem 2 anos desde que postei isso. Muitas pessoas têm me pedido uma atualização. Primeiro de tudo, quero agradecer a todas as pessoas maravilhosas que têm me enviado atualizações e mensagens adoráveis. Sou realmente grata. Muitas coisas aconteceram nos últimos anos, nem todas ótimas. Nunca mencionei minha irmãzinha no meu post original. O relacionamento dela com meus pais piorou depois que saí de casa, e ela não teve mais contato com eles quando tinha 20 anos. Recebi o número dela da nossa irmã mais velha e, embora tenha sido estranho no começo, já faz 15 anos, afinal, começamos a nos falar novamente. Ela ficou muito brava comigo por ter ido embora. Muita coisa aconteceu na vida dela, e não foi das mais fáceis. Ela tem uma criança pequena e um bebê e devo dizer que as crianças nos ajudaram a criar laços novamente. Ela é minha melhor amiga e conversamos todos os dias. Quanto aos meus outros irmãos, estou em contato regular com meus 2 irmãos, embora não sejamos próximos. Minha irmã mais velha e eu temos um bom relacionamento agora, mas no ano passado passamos um longo período sem nos falar. Como ela é casada com o irmão de Kylie, foi difícil para ela lidar com todo o drama familiar deles e nós. Estamos bem agora e tenho um relacionamento adorável com meus sobrinhos e sobrinhas. Mas infelizmente não consegui ir à festa de aniversário da minha sobrinha. Parecia muito difícil para mim. Agora para meus pais. É um pouco doloroso escrever sobre eles. Na época, parecia que eu estava revivendo todas aquelas emoções ruins que tive aos 18 anos. Minha mãe não desistiu de me importunar por não falar com Kylie e Ashley. Seus pedidos continuaram por meses, mesmo depois de eu voltar para casa. Era quase uma chantagem emocional. Ela me culpou por não honrar seus desejos, por seus problemas de amizade e problemas de saúde e até me acusou de manter seus netos longe dela. Em junho passado, tive minha filha e parece que isso a deixou completamente louca. Foram mais de 100 ligações por dia, mensagens a cada 20 minutos para me importunar sobre coisas aleatórias, me enviando atualizações sobre pessoas que eu nunca quero saber. Quando ela começou a importunar Dean, eu estava farta. Fiquei com medo de bloqueá-la, então falei com meu pai. Essa foi provavelmente a primeira vez nos últimos 17 anos que tivemos uma conversa sincera. Eu estava emocionalmente esgotada, cansada de cuidar de 3 filhos e simplesmente por cima de tudo. Provavelmente despejei todos os meus sentimentos nele. Não sei o que aconteceu com eles depois, ele não fala muito sobre isso. As ligações dela cessaram lentamente e outra coisa deve ter acontecido porque em agosto ele pediu o divórcio. Meu pai e eu mantemos contato regular, embora eu não ache que voltaremos ao normal. Mamãe está devastada. Em agosto, suas ligações ficaram insanas e, aparentemente, não só comigo. Mudei meu número desde então e, desde fevereiro, ela não consegue me contatar. Um dos meus irmãos me disse que ela tem problemas de ansiedade e depressão e perdeu muitos amigos. Não sei realmente se ela continua ou não a ter um relacionamento com a família de Kylie e Ashley. Não quero ter nada a ver com ela, nem quero que ela fique perto dos meus filhos. As coisas que ela me disse, sobre mim e sobre meu marido, quem ela não conhece, são loucuras. Embora eu me arrependa de não ter tido uma mãe, sinto que tentar e lutar para consertar os pequenos resquícios do nosso relacionamento seria um desperdício da minha energia emocional e pura tortura. Quanto a Kylie e Ashley, recebi algumas ligações da mãe de Kylie, como mencionei no meu post original. Eu a bloqueei e nenhuma outra ligação foi recebida de ninguém. Realmente não sei o que eles estão fazendo ou onde estão. Não tive contato com eles.
A única coisa que realmente aconteceu foi que, em agosto, quando a merda foi por água abaixo, meu cunhado, irmão de Kylie, me trouxe uma carta aparentemente escrita por Ashley. Eu não abri e realmente não sei se quero. Sinto que superei isso, mas, por outro lado, estou curioso para saber o que ela tem a dizer depois de tantos anos. No entanto, isso por si só pode trazer de volta emoções ruins. Estou bem agora, com meus bebês e Dean, que é um verdadeiro soldado em tudo isso. Estou tentando me concentrar na minha família, e realmente espero que tudo isso fique para trás. A todos vocês, obrigado, mais uma vez. Se algo mais acontecer, tentarei atualizar mais cedo. Atualização 2, 21 de maio de 2023. Olá a todos! Não tenho ideia se alguém verá isso, mas... Durante os últimos meses desde que postei minha atualização, recebi muitas mensagens com conselhos e palavras de apoio. Não tenho como agradecer, mas saiba que suas palavras realmente significam muito para mim. Tento responder a todos, mas às vezes demora um pouco. Muitas perguntas foram feitas nessas mensagens e não posso responder a todas elas neste momento. Planejo atualizar em breve. Apenas para responder rapidamente às mais comuns. Item ainda não li a carta. Logo após a atualização, comecei a terapia novamente e Dean e eu decidimos que seria melhor se eu entregasse a carta ao meu terapeuta e o deixasse decidir quando e se eu estaria pronto para lê-la. Item não falei com minha mãe desde a atualização. Recebi mensagens no Facebook dela e da mãe de Ashley, o que é a primeira vez. A última eu nem li. Desde então, desativei meu Facebook por enquanto. Item nem Kylie nem Ashley tentaram entrar em contato comigo por nenhuma mídia social. A única coisa que sei é que Kylie estava pedindo meu endereço ou número ao meu cunhado, mas o cunhado recusou. Foi quando Ashley deu a carta a ele. O cunhado não tem contato com a família no momento. Item eles estão separados, de acordo com meu cunhado, mas ele não sabe se são divorciados ou não. Item na semana passada, meu pai estava na cidade, ele não sabe meu endereço e nunca esteve na minha casa. Pela primeira vez em quase 2 décadas, tivemos uma conversa aberta e honesta. Tenho que admitir que foi muita coisa e não fiquei bem por alguns dias depois. Mas foi necessário. Aprendi muito sobre minha mãe, muitos de vocês tentaram sugerir que deve ter havido algo no passado dela para fazê-la do jeito que ela é, e o tempo entre eles descobrirem que Ashley estava grávida e meu retorno há 2 anos. É muita coisa para desempacotar e provavelmente ficarei em terapia por um longo tempo. É muita coisa, na verdade, então terei que escrever uma atualização separada. Item também. Minha irmãzinha. Ela não teve culpa e eu nunca culpei por esconder o segredo de mim. Ela era uma adolescente e sabia que era errado, mas ela foi colocada sob muita pressão por nossa mãe. Depois que eu a deixei, a vida dela virou um inferno e nossa mãe era insuportável e a culpava por muitas coisas. Mais uma vez, obrigado por suas palavras de apoio e encorajamento. Muitos de vocês enviaram palavras para Dean também e ele as leu. Vocês estão certos, ele é o melhor e eu provavelmente não estaria onde estou hoje sem ele. Por favor, valorizem suas famílias, se elas estiverem lá para vocês nos bons e maus momentos, é claro. Liguem para seus pais e irmãos e digam o quanto vocês os amam. Em momentos como esse, percebemos o quanto subestimamos as pessoas boas em nossas vidas. Obrigado e espero que estejam todos bem. Comentário da OOP em 12 de julho. Olá! Ela nunca sofreu bullying antes, na verdade, começou depois que ela engravidou. Nosso estado é bem conservador, então não foi bem recebido que ela estava grávida, solteira e sem um parceiro. Não houve violência física, as pessoas foram bem más e continuaram lembrando-a de seus erros. Não sei se as pessoas sabiam que ele era o pai, eu sempre presumi que era porque ela estava grávida. Aprendi com meu pai que, aparentemente, eles não estavam ficando antes, mas isso pode ser mentira, mas, aparentemente, ela gostava dele, então não foi só uma noite aleatória e estranha. Saber desse fato provavelmente me mataria naquela época, mas eu meio que presumi sem que me contassem. O ex dela suspeitava, já que ele nunca gostou de Kylie. Eu nunca fui muito em festas, nem ela, não sei por que eles foram naquele dia. Não me lembro se foram juntos ou separados, mas presumo que foi o último. Afinal, ela tinha outros amigos que gostavam de sair à noite. E a parte da embriaguez eu realmente não me lembro deles serem do tipo que bebe. Pelo menos nunca vi bêbada a ponto de ser imprudente ou ter uma perda de memória. Então, nunca acreditei muito nessa parte, mas eu não estava lá. E não me importa, bêbado ou não, foi uma traição. Li algumas mensagens de Kylie naquela época. Nunca atendi nenhuma das ligações nem nada. Nunca falei com eles depois que descobri que ele era o pai.
Eu meio que me arrependo disso agora, talvez tivesse sido mais benéfico para todos se eu tivesse dado uma boa bronca neles, expressado toda a dor e não tivesse contato depois disso, mas eu simplesmente não estava no estado de espírito certo e ficava doente muito naquela época. Neste ponto, acredito que minha mãe esteja sofrendo pela perda de uma unidade familiar, a amizade próxima que tínhamos quando eu era mais jovem e algum outro relacionamento. Ela ainda não percebeu que nenhum de seus 5 filhos conversa com ela ou a vê. Nem os netos. Nenhum de nós, até onde eu sei, fala com ela. Isso seria o fim para mim. Não consigo imaginar em que estado emocional ela deve estar. Todos concordamos que precisamos de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Ela recusou. O pai e o irmão mais velho tentaram, mas você não consegue ajudar quem não quer ajuda.